Oi, gente. E aí? Tudo bem? Chegamos ao capítulo 7. Hoje estou aqui, ó, de regata, porque esse capítulo 7, só de pensar nele me dá um calor. Como a Target sabe o que você quer comprar, mesmo antes do que você saiba. Ele vai falar sobre como as empresas preveem, ou melhor, manipulam os nossos hábitos. Então ele vai falar, antes que eu me esqueça, para quem ainda não me conhece, sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Sou tão empolgada e ansiosa para falar sobre esse capítulo que esquecendo de me apresentar para vocês, porque sempre tem gente nova me assistindo, assim espero, né, gente? Bom, a Target é uma empresa de varejo e ela já há muito tempo, né? Lembrando que esse livro é de 2012, nós já estamos em 2020 e a história que eu vou contar da Target data dos inícios dos anos 2000. Andrew Powell era um estatístico e desde pequeno ele gostava de usar os dados para entender as pessoas. Enquanto seus amigos brincavam de montar foguetes de brinquedo, ele já brincava com computadores. A princípio, ele fez alguns testes com a sua própria vida. Ele fez entrevistas para descobrir qual seria a piada perfeita a partir de um programa. Ele também calculou quanta cerveja ele precisaria beber para conquistar uma garota, mas isso, gente, nunca deu certo. Mas brincadeiras à parte, na verdade, Andrew Powell queria mesmo era participar do mundo corporativo. Ele queria ter uma chance de entender o comportamento humano dentro das vendas. E em 2002 ele entrou para a Target e ele já fazia vários estudos, ele já tinha vários cálculos dos seus dados, ele sempre soube usar os dados muito bem. Então um dia os amigos dele o desafiaram. Andrew, você é tão bom, será que você conseguiria descobrir se uma mulher está grávida sem que ela soubesse que a gente descobriu? Então ele fez todo um estudo para descobrir exatamente isso. A partir do comportamento das mulheres no início da gravidez, eles conseguem já descobrir se ela está grávida ou não. Vou ler um trechinho sobre esse projeto para vocês. Lembrando que o livro está sempre aqui comigo, O Poder do Hábito. Até o fim do projeto, Powell aprenderia algumas lições importantes sobre os perigos de espionar os hábitos mais íntimos das pessoas. Ele descobriria, por exemplo, que esconder aquilo que se sabe, às vezes, é tão importante quanto sabê-lo. E que não é toda mulher que se empolga com a ideia de haver um programa de computador esmiuçando seus planos reprodutivos. Então, ele fez todo o estudo, ele realmente conseguiu, mas aí eles perceberam que pode ser um problema você mandar um folheto já com cupons de desconto falando sobre coisas de bebês para uma pessoa que ainda nem contou para ninguém que ela está grávida. Isso é bem complicado. Mas voltando um pouquinho no tempo, vocês lembram que ele sempre gosta de voltar um pouquinho no tempo? Há alguns anos atrás, a Target não fazia esse tipo, não usava os dados, né, dos computadores para fazer as suas vendas, mas ela sempre usou. Lembra que desde quando a gente começou a estudar os hábitos, o neuromarketing já viu isso como uma forma de ganhar dinheiro, né? A gente já falou isso em capítulos anteriores. Então, alguns truques que ainda são usados hoje nos mercados, nas lojas, né? Eles colocam alguns produtos que eles querem vender na altura dos seus olhos. Então, por exemplo, você vai comprar o café. Aí o café que eles querem que seja vendido mais rápido vai estar na altura dos seus olhos. Não necessariamente é o mais barato. Aqueles docinhos que já ficam ali perto do caixa também é um gatilho, né? Tipo, você já fez todas as compras, às vezes você tá com fome, aí tem lá um chocolate, um salgadinho. Isso eram formas de alavancar as vendas que ainda são usadas hoje, mas eram métodos antigos. Hoje eles usam realmente os algoritmos, os dados da internet para descobrir os seus hábitos. E o que eles descobriram? Que cada pessoa tem hábitos únicos. Então, uma mulher pode ir lá comprar uma caixa de suco de laranja, um homem pode ir lá comprar uma caixa de suco de laranja, não significa que eles tenham os mesmos hábitos. Uma pode ser mãe que comprou suco de laranja para os seus filhos, o outro pode ser um corredor que bebe suco de laranja antes de sair para o treino.
Então, eles começaram, a partir dos cartões, né, de fidelidade, a estudar os hábitos de compra. E a partir desses dados, eles conseguem descobrir o que você quer comprar, mesmo antes que você saiba. Isso é o que a Target fez. E em 1900... tem mais um detalhe para eu ler para vocês. Só mais um instante. Falando sobre os dados. Porque hoje em dia já tem empresas que compram os dados, né? As empresas, elas compram, e tem empresas que coletam esses dados e vendem esses dados. Vocês já devem ter ouvido várias reportagens na televisão falando sobre vazamentos de dados, venda de dados, como que as empresas descobrem os nossos dados. Antigamente, as empresas só sabiam que seus clientes queriam que elas soubessem, disse Tom Davenport, um dos maiores pesquisadores de como as empresas utilizam dados e análise. Esse mundo ficou muito para trás. Você ficaria chocado se soubesse quanta informação corre por aí. E toda empresa as compras, pois o único jeito de sobreviver. Então, agora os dados são a maior fonte de conhecer as pessoas. Então, elas compram sim, porque o mercado é competitivo e elas precisam se manter vivas no mundo corporativo. Em 1984, um professor convidado da UCLA, Alan Anderson, ele publicou um artigo que falava que tentava responder a pergunta: como que as pessoas mudam de hábito repentinamente, né? Porque a gente, né, desde o início do livro, vocês já sabem, a gente é feito de hábitos e que são difíceis de mudar. Mas alguns momentos na nossa vida a gente acaba querendo fazer coisas diferentes, mudar os nossos hábitos. E alguns pontos cruciais são casar-se, divorciar-se, conseguir um emprego, perder um emprego, mas nenhum muda tanto o hábito de pessoas quanto ter um bebê. Então, como o Andrew Poller descobrisse, né? Se ele descobrisse quando as mulheres estavam grávidas, isso poderia gerar milhões em vendas, né? Para Target. Então ele realmente desenvolveu um algoritmo, e aconteceu até um fato que ele cita no livro que foi até, eu achei um pouco engraçado. Talvez o pai da moça não tenha achado. Então, o que a Target fazia? Ela descobria os hábitos e ela mandava panfletos com cupons de desconto de determinado produto, que ela sabia que aquele consumidor ia querer. E aí um pai foi até a loja e falou assim: como vocês estão mandando panfletos com cupons de desconto de coisas para bebês para minha filha? Minha filha só tem 23 anos, ela ainda está estudando, ela não está pensando em ter filhos e tal. Reclamou. A loja se desculpou, disse que tinha sido um engano e que sentia muito por aquele fato. E uma semana depois, a loja voltou a ligar para o pai para pedir desculpas novamente, afinal eles não queriam perder um cliente. E aí, quando eles retornaram a ligação, ele falou assim: então, gente, me desculpa, acho que eu não estou sabendo o que está acontecendo aqui na minha casa, pois a minha filha está realmente grávida, eu que peço desculpa a vocês. Então, a Target realmente tinha acertado a sua previsão. E isso é um pouco assustador, não é, gente? Saber que as empresas agora elas já sabem as coisas que a gente quer comprar antes mesmo que a gente ou as pessoas ao nosso redor saibam. E também tem um caso interessante que ele conta nesse capítulo de uma música chamada Hey Ya. Ela tinha tudo para ser um sucesso, né? Segundo os algoritmos que já existiam naquela época, tá, gente? Enquanto a gente ainda está tentando se acostumar com essa questão dos dados, no início de 2003 já existiam sim algoritmos que previam se uma música ia ser um sucesso ou não. E, segundo o algoritmo, essa música seria um sucesso estrondoso. Só que não foi o que aconteceu, gente. Eles tocavam a música e os espectadores mudavam. Começava a música, eles mudavam de estação. E aí o que eles fizeram? Baseados em estudos também, eles fizeram um método que chama sanduíche. Eles colocavam uma música conhecida com outra música conhecida e o reia no meio, até que as pessoas se acostumassem com a música, porque na verdade eles fizeram alguns estudos e descobriram que a gente ouve as músicas e simpatiza com as músicas por meio da familiaridade. A gente procura sons familiares,
Por isso que, e isso independe do ritmo, né? Então, vocês podem ver que tem uma característica muito marcada se você estiver ouvindo um sertanejo, se você estiver ouvindo um funk ou um pagode. A letra da música pode ser bem diferente, mas a batida, o som é muito parecido. Então isso é familiaridade, porque a gente procura aquilo, o nosso cérebro procura aquilo que a gente já conhece. Vou ler um outro trechinho para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Cientistas examinaram cérebros de pessoas enquanto elas ouvem música. Identificaram quais regiões neurais estão envolvidas na compreensão de estímulos auditivos. Ouvir música ativa diversas áreas do cérebro, incluindo o córtex auditivo, o tálamo e o córtex parietal superior. Essas mesmas áreas estão associadas ao reconhecimento de padrões e ajudam o cérebro a decidir quais estímulos eles devem prestar atenção e quais eles devem ignorar. Os hábitos auditivos permitem que separemos inconscientemente os barulhos importantes daqueles que podem ser ignorados. Então, assim como o cérebro desenvolve os hábitos para nos poupar energia de tomar decisões, o cérebro também escolhe aquilo que a gente quer ouvir. Então, às vezes você está em meio de um monte de barulho e aí ele te ajuda a concentrar qual que é o barulho importante para você ouvir naquele momento e qual que é apenas ruído. Então, nosso cérebro ele é capaz de fazer isso, de direcionar a nossa atenção àquilo que é importante para aquele momento. Isso é interessante, né, gente? Então, é muito bom saber disso, de que a gente não precisa ficar perdido no meio de um monte de barulho, né? A gente consegue, sim, o nosso cérebro ele tem capacidade de focar. E aí a música Reia acabou se tornando um sucesso, depois que eles usaram esse método sanduíche, e aí desenvolveu-se a familiaridade. E aí, para fechar esse capítulo, não poderia deixar de falar para vocês sobre a ACM. A ACM é uma instituição muito antiga nos Estados Unidos, inclusive eu fui pesquisar, ela ainda tem aqui no Brasil também, e ela é uma associação filantrópica sem fins lucrativos, e ela investe no desenvolvimento não só espiritual, mas físico das pessoas, atendendo as várias necessidades que o ser humano complexo necessita. E aí uma das questões é a questão física. E aí eles fizeram um estudo e descobriram que as pessoas não vão às academias apenas por uma esteira ergométrica. Eles vão pelo contato social. Então a gente não chega numa academia só por estética, simplesmente. A gente vai por uma questão de hábito, algo que já está nos incomodando, que às vezes lembra do nosso inconsciente, às vezes a gente nem sabe realmente qual é aquele desejo subjacente, mas a gente chega à academia e o que a gente quer realmente é um contato social. É uma pessoa que sabe o seu nome. Então eles falam que as pessoas que permaneciam frequentando a academia e que mudavam seus hábitos a partir dos exercícios eram aquelas que mantinham o contato e que desenvolviam um grupo, que se eu não me engano a gente já falou sobre isso no 3º capítulo, né? Que se você tiver um grupo, você consegue manter melhor os hábitos. E aí aqui só vem a confirmar o que a gente já falou no capítulo 3. Quando a gente tem um grupo, você frequenta uma academia, uma pessoa acaba incentivando a outra a se manter nos hábitos saudáveis. E para concluir, esse capítulo que eu ainda confesso para vocês, acho um pouco assustador essa questão dos dados conseguirem prever até o que a gente ainda nem sabe que a gente realmente quer. Vou ler só um trechinho que resume exatamente isso. Num futuro próximo, dizem os experts em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos, prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Posso dizer para vocês, gente, esse futuro já chegou, porque esse livro é de 2012 e nós estamos em 2020. Várias empresas já conseguem, eu não sei se vocês já repararam que vocês pesquisam uma coisa na internet, depois já vem uma enxurrada de informações semelhantes àquela que você acabou de pesquisar. Ou dentro dos seus hábitos, por exemplo, você começa a correr, e aí você posta fotos que você está em corrida e tal, e de repente
aparece promoção de tênis, promoção de roupa, de academia para você. Porque eles já estão calculando tudo isso, tá? Esse futuro já chegou. E se eu conseguir fazer isso, tá, gente? Que eu ainda estou aprendendo a gravar os vídeos, vai ter um card ou um link para vocês assistirem um vídeo do Átila e a Marino falando exatamente sobre como o Facebook utiliza os dados para prever esses comportamentos. É um pouco assustador, mas é extremamente interessante e é bom para a gente saber também, né? Porque às vezes a gente acredita que é muito consciente de tudo aquilo que a gente está fazendo. E na verdade não. A gente é bem pouco consciente de tudo que a gente faz. E é importante que a gente compreenda isso e comece a estar presente nas nossas decisões, na nossa vida, nos nossos hábitos e comece a fazer escolhas um pouco mais conscientes, mesmo sabendo que o nosso cérebro sempre quer economizar energia, sempre quer ir pelo padrão, pelo formal. É bom a gente adquirir consciência para poder mudar aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, que eu creio que vocês, assim como eu, sempre tem alguma coisinha que não tá legal, que precisa ser mudada. E a gente vai conseguir mudar a partir dos nossos hábitos, investigando, lembram-se, não o sintoma, mas sim a causa dos nossos problemas. Bom, deixei essa pulguinha aí para vocês. Até semana que vem. Hoje nós estamos concluindo a segunda parte do livro. Semana que vem a gente já inicia a terceira parte e vamos para a reta final desse livro muito interessante. Eu, pelo menos, estou gostando bastante, O Poder do Hábito. Um beijo e até a semana que vem.